Olá, gente. Olha só, no mês das mulheres, a gente está trazendo mais um presente para nós mulheres, aliás, para todo mundo, né? Porque falar de saúde mental, ninguém melhor do que um médico psiquiatra formado pela USP, que tem um currículo vasto que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que eu estou tendo a honra e o privilégio de receber aqui no nosso podcast das Mulheres Solidárias, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite do podcast do Mulheres Solidárias, que estreou com grande sucesso de um universo das pessoas do bem, que eu costumo dizer. Então, queria aqui dar as boas-vindas, que você se sentisse em casa, que aqui é a nossa casa, é a minha, é a sua, é a vez, a voz das mulheres e das pessoas de bem para falar de um tema que você, melhor do que ninguém, vai poder aqui desvendar algumas curiosidades e mostrar nesse momento que a gente vive tão delicado, que as pessoas estão assim, eu acho que pós-pandemia, você me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho sentido no dia a dia que existe um estresse em todos os cantos, seja na área familiar, na área empresarial, na área política, sobretudo. Mas como é que você trabalha esse universo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Karen. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar presente aqui no seu podcast Mulheres Solidárias e desde já te parabenizar por essa iniciativa, por essa belíssima iniciativa e destacar que dentro dessa iniciativa você tenha dado espaço para esse tema que toca a todos e, como você mesma disse, ganha cada vez mais importância nas sociedades, que é a ideia da saúde mental. Doutor Guilherme, você falou realmente uma coisa muito importante desse ganhar espaço. Eu, como mulher, né, eu diria isso, como ex-prefeita e presidente do Instituto Mulheres Solidárias, que tem um universo há mais de 10 anos, que eu ouço muito as pessoas. Na pandemia, sobretudo, as pessoas com problemas em todos os sentidos e pessoas que entrando em depressão, as que já tinham, suicídio, que aumentou muito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se isso realmente, com os seus dados, pós-pandemia, a coisa acelerou. Quais os dados que você tem, falar um pouquinho nesse universo de depressão, suicídio e saúde mental que você trabalha. Tudo bem. De fato, se a gente olhar a sociedade como um todo, o que mais faz sofrer é a depressão, é a experiência de depressão, que às vezes se mistura com a experiência de ansiedade também, ou seja, um mal-estar psicológico, um mal-estar subjetivo, que às vezes aparece mais no corpo, como cansaço, como angústia, e às vezes aparece mais psicologicamente, como uma ausência de sentido para a vida. E é justamente nessa parte que aparece mais psicologicamente como ausência de sentido para a vida é que, por vezes, infelizmente, se chega a alguma ideação de suicídio. Então, tem um campo de coisas diferentes entre si, mas que todas resultam num estado de sofrimento psicológico muito grande, que a gente chama de depressão. E esse diagnóstico, essa palavra depressão, de fato merece ainda mais reconhecimento na sociedade como um todo e merece ainda que se tome com menos estigma, menos como uma coisa moralizante e mais como um sofrimento psicológico mesmo, algo que é da ordem de todos nós, da sociedade como um todo, oferecer soluções, oferecer encaminhamentos, que são complexos, que são difíceis, que são múltiplos, ou seja, uma frente de iniciativas em geral é necessário para enfrentar isso, mas definitivamente são iniciativas como essa aqui que permitem que a gente enfrente esse tema. Exato, doutor Guilherme, você falou uma coisa que é verdadeira e que eu vejo também que algumas pessoas que são inclusive midiáticas, pessoas importantes, que elas têm feito assim um trabalho também, porque aquele tabu ou a vergonha de dizer, né? Porque parece um problema. Ah, eu estou com depressão, parece que é uma coisa do outro mundo. E também falar assim, porque você, como psiquiatra que é, formado pela USP, que tem, a gente vai falar um pouquinho, você acabou de chegar de Londres, inclusive, a representante de Oxford aqui no Brasil, vai falar da sua nova metodologia, mas essa questão também que as pessoas sentem um tabu de falar, ah, eu vou no psiquiatra. A pessoa confunde, ah, eu estou louca, só porque eu vou no psiquiatra, uma coisa errada, errônea, porque para cada doença tem um especialista. E, claro, saúde mental, ninguém melhor que o psiquiatra. O que você diria para essas pessoas que ainda continuam com esse tipo de tabu, achando que quem vai ao psiquiatra melhorou muito, mas ainda existe aquela resistência da pessoa, ai, eu não vou fazer o tratamento, não estou louco. Como é que você trabalha com isso? Como é que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo que não é estar louco, é estar com
num momento com uma saúde debilitada que toda parte do corpo tem, sobretudo a nossa mente. Eu gosto de pensar, ou pelo menos me alenta um pouco pensar, que o tabu em relação à saúde mental vem, em primeiro lugar, pelo fato de que a gente valoriza muito a mente. A gente valoriza tanto a nossa mente como instrumento primordial de existir como seres humanos. Lógico que sem o corpo a gente não vive, mas a gente valoriza tanto a mente que a gente tem um receio de que qualquer alteração da mente signifique um perder-se de si mesmo, uma incapacidade das faculdades mentais, uma incapacidade de se guiar. E é justamente daí que vem esse estigma, desse medo que faz com que não se consiga falar claramente das questões que aparecem na mente. E sim, o fundamental, o grande desafio da nossa época, ousaria dizer, o grande desafio da nossa época é permitir que se fale das alterações psicológicas sem que isso signifique imediatamente sentir-se fora de si, sentir-se incapaz de confrontar-se a si mesmo. Eu diria uma coisa em relação a isso. A razão primeira, se a gente puder dizer assim, de que as mentes adoecem é porque a vida é indeterminada. Se a vida fosse totalmente determinada, se a vida fosse uma matemática perfeita, com 100% de previsão, a mente não adoeceria. A mente adoece porque nas indeterminações da vida existem, vamos chamar assim, de desequilíbrios. Esses desequilíbrios são, um pouco como imagem aqui, metaforicamente, como o desequilíbrio que a gente tem quando caminha. Quando a gente vai andando por uma rua, se a gente decompor, se a gente olhar bem o movimento, a gente está sempre se desequilibrando com uma perna e se equilibra com a outra. É porque a gente é capaz de se desequilibrar que somos capazes de andar. É a mesma lógica na mente. É porque nós passamos da infância para a puberdade, da puberdade para a idade adulta, da idade adulta para a maturidade e depois para a velhice, ou seja, grandes movimentos nos quais a existência se dá, que a gente se desequilibra. Esse desequilibrar é, ao mesmo tempo, o que há de melhor em nós. É o que permite que a gente seja criativo, que a gente ajude a sociedade, que a gente crie iniciativas novas como essa sua. Justamente isso vem como um lançar-se para frente, com aumentar o risco de vida, de existir. E é esse desequilíbrio que está na raiz dos transtornos mentais também, das depressões e das ansiedades. Então, doutor Guilherme, nossa, é uma explicação que a gente tem que ficar assim, é sempre essa aula com ele, quando a gente está aí, nada melhor de estar desmistificando. Fazer algumas perguntas para você desenvolver. Primeiro, quando a gente nasce, o ambiente da nossa casa, né? Se a gente tem um ambiente tranquilo, um ambiente quando as pessoas têm lá, ouve, vamos dizer, música clássica, um ambiente tumultuado, que as relações dos pais discutem muito. Você acha que o ambiente, ele acaba ou indefere de mexer com o cérebro da pessoa, com a saúde mental da pessoa, de estimular ou não a pessoa chegar a ter depressão? É uma pergunta. Eu gostaria também de já misturar assim, o que fez, o que te levou a fazer justamente ser médico psiquiatra. Eu gostaria de saber o que te levou, qual foi a sua, né, inspiração de ser médico, sobretudo na área de psiquiatria. E também essa terceira pergunta, porque você explana muito bem, nos dias de hoje, né, que a gente não tira o celular, redes sociais, que as pessoas ficam lá e que não tem o seu brilhantismo. Quem vê lá, nós, olha esse médico, ele é bonito, é competente, ele está dando palestra, eu estou aqui, mesmo no seu segmento. As pessoas que não têm um sucesso, que na verdade a gente fala, de não estar ali sendo um profissional reconhecido. Como é que mexe isso também com a cabeça das pessoas, para que as pessoas também, eu vejo muito, a gente lê e vê, que as pessoas se recolhem na depressão, porque elas se sentem, né, que isso aqui que a gente chama que tem um lado positivo, as redes sociais, como é que ela mexe também com as pessoas que não estão podendo ter essa oportunidade, ou que mesmo não têm iniciativa, porque eu acho que todos nós temos que ir atrás dos nossos sonhos e ver o que a gente escolhe para a vida da gente, ou não é isso? Começando pela terceira das Isso. perguntas, que é mais complicada, então vamos começar pela mais complexa. Mas eu vou começar pela mais complexa porque ela me permite ligar com o que eu acabei de dizer. Que a gente vive sempre se transformando, a gente vive sempre psicologicamente se desequilibrando, e é justamente esse desequilíbrio que causa a nossa razão de viver,
mas também nos fragiliza em certos pontos particulares da vida e, portanto, fazem nascer, emergir transtornos mentais. Às vezes não transtorno, às vezes só sofrimento psicológico, mas diria com Guimarães Rosa que viver é perigoso. E é perigoso justamente porque é indeterminado. E é bom justamente porque é indeterminado. É nesse sentido que a gente pode imaginar, ou seja, olhando desse ponto de vista duplo, o que é bom, o que é ruim, a grande emergência das redes sociais na última década, talvez a gente possa dizer. Sim. Na última década. O que isso produz? Isso produz, por um lado, a chance de que certas pessoas que não poderiam levar adiante suas vocações, porque não teriam mídia para isso, porque vivem em lugares distantes, porque têm pensamentos mais alternativos, que não conseguiriam em outras épocas acessar a sociedade, hoje consegue. Então tem um lado que permite uma maior riqueza para a personalidade, para o desenvolvimento de personalidades. Por outro lado, que foi o lado que você salientou, e isso precisa ser visto mesmo, a participação da coletividade, da sociedade, fica um pouco maior dentro de nós. As pessoas ficam abertas ao mundo e à opinião do mundo, para o bem e para o mal, por mais tempo. Como se elas não conseguissem mais se proteger do excesso de pressão do mundo, às vezes fechadas dentro do quarto. Aí aparece que muito da privacidade acaba se tornando tema público. E justamente nesse aumento da privacidade virada tema público faz com que tenha um certo tipo de sofrimento mental, que se dá por exaustão, por esgotamento, se dá por um excesso, uma drenagem, um emagrecimento da personalidade privada em nome de se tornar uma personalidade pública. Esse é um problema. Fica se comparando, por exemplo, eu gostaria, vamos dizer assim, os psiquiatras que estão nos assistindo. Eu gostaria também de ser como o Guilherme, o Dr. Guilherme Mestre. Ele é bem-sucedido, é um homem bonito, fala bem, viajado, é internacional. Você acha que isso também, mesmo com os colegas, né, do seu segmento, existe, Dr. Guilherme, dentro do universo aí, dentro da cabeça nossa, né, do ser humano, que é dentro assim meio... Você que conhece bem isso, como é que funciona? Veja, toda pessoa é, querendo ou não, uma pergunta para outra. Toda pessoa é, para uma outra, uma alternativa. Será que eu posso viver desse jeito ou não? Então, a gente acaba se inspirando na vida por outras pessoas. Esse inspirar-se, natureza humana é complicada, às vezes faz com que algumas pessoas vivam isso como inspiração, queiram seguir, queiram crescer, às vezes queiram até ser semelhantes. Mas o lado obscuro disso é que algumas pessoas tomem o sucesso do outro quase como, mencionando um artista brasileiro, como um insulto pessoal. Como um insulto pessoal. E, evidentemente, a vertente que toma o sucesso dos outros como insulto pessoal tem mais instrumentos para atacar à medida que existem as redes sociais. Isso seguramente. As pessoas ficam menos protegidas na sua privacidade. Como eu fiz 3 perguntas aqui numa só, eu vou voltar naquela que o Dr. Guilherme não falou. O que fez você, Dr. Guilherme, escolher ser justamente médico nessa área da psiquiatria? O que te levou, o que te motivou? Alguém na família, seu pai, os parentes, ou é uma coisa sua mesmo, de vocação, de missão? Eu até venho de uma família de médicos. Eu sou a 3ª geração de médicos. Psiquiatras ou outras modalidades? Não, outras modalidades, outras modalidades. Quando eu conheci o Dr. Guilherme, eu ainda perguntei, eu achei que ele tivesse uma outra profissão. Aí ele falou assim, não, médico. Aí eu virei, perguntei, me lembro muito bem, falei assim, qual a modalidade, porque eu tenho 3 afilhados da família, tenho uma afilhada que é oftalmologista, Maria Eduarda, um beijo para ela. Aliás, quero que você conheça, ele está em Curitiba fazendo especialização, que é o Gabriel, né? E temos também a Amanda, enfim, que é a esposa do Gabriel, casaram agora, estava lá no Maranhão. Então, a família tem alguns médicos, mas na minha família mesmo, meus irmãos, ninguém é médico, e eu queria saber, foi por causa disso que você escolheu ou não? Foi uma escolha de fazer a psiquiatria? Não, a psiquiatria, a medicina talvez tenha sido uma coisa muito natural, a 3ª geração, quase que nasce já sendo médico. Não sabe fazer, mas já tem a identidade. A psiquiatria não, a psiquiatria veio logo depois, mas se eu pudesse resumir numa sentença,
é pelo gosto profundo de conhecer o que é a vida humana em suas complexidades. Assim. Eu acho que existir, viver em suas complexidades é o objeto e o exercício mais difícil que existe e o que permite, pelo menos para mim, o maior prazer em conseguir, um pouco como detetive, percorrer essas complexidades e entender o que é a vida humana. Embora às vezes seja desapontador, embora às vezes seja difícil, porque a gente não consegue ajudar tanto as pessoas como na juventude pudesse imaginar, mas seguramente a gente consegue saber o que a vida é. E esse é um segredo que não se revela inteiro, mas que vale a pena procurar. Bom, doutor Guilherme, eu fiz uma pergunta para ele fora do ar, numa outra conversa nossa, eu vou perguntar aqui, se ele me permitir, porque assim, eu que sou, nem se compara a vida, a trajetória do doutor Guilherme, que é professor, doutor, pela USP, na Santa Casa, tem livros, artigos e cuida disso no consultório dele, da saúde mental. E aí eu fiz uma pergunta, porque mesmo eu não sendo psiquiatra, mas eu tenho o dom de ouvir. Olha, até me arrepio, eu fico assim, de ajudar as pessoas. E na pandemia, eu fiquei muito ouvindo minhas amigas, tantas pessoas que ligavam, literalmente, com aquele, assim, depressão mesmo. Sem citar nomes, muitas entraram em depressão, umas engordaram, outras perderam o cabelo, enfim. Cada um tem uma reação. E aí eu falei assim, meu Deus, 2 anos ouvindo, parecia, doutor Guilherme, que ainda hoje eu estou com uma dorzinha aqui, que parece que é aquela tensão que você absorve as questões que não são suas. Aí eu perguntei fora do ar para o doutor Guilherme, gostaria que ele respondesse como ele, que é psiquiatra, que fica no consultório dele, ouvindo tantas coisas, tantos relatos, que por ética, claro, ele não vai dizer, mas como que o doutor Guilherme, aliás, a pessoa do doutor Guilherme, né, o ser humano, não o médico, cuida para cuidar da sua saúde mental, para você ter saúde de cuidar dos outros. Como é que você faz? Tem algum mecanismo que você falou que tinha? Alguma técnica? Quais são as suas técnicas? Se é que pode falar. Na verdade, a primeira coisa a dizer em relação a isso é que você, trabalhando com saúde mental das outras pessoas, a primeira coisa que você deve saber é que ninguém sai incólume disso. Não existe a ideia de que um psiquiatra não tenha agora, enquanto está conversando com você, um ou outro problema, pelo menos um ou outro problema que está acontecendo agora de pessoas que cuidam. Não é uma profissão na qual você termina o dia e vai dormir tranquilamente. Isso não existe. De certa maneira, a coisa mais forte que acontece em quem exerce a profissão, e que pode ser um pouco aproximado com a ideia da vacina, é a ideia de que você aprende a ficar mais forte e saber que você vai viver com essas dores dentro de si. Eu acho, do ponto de vista pessoal, ter essa experiência de hoje 30 anos ajudando as pessoas nessa dimensão me deixou mais forte para resistir às dores da vida. Em parte porque a gente sabe que há dores na vida. E eu acho até que essa é a principal questão. Tem, evidentemente, mecanismos divergentes em que você consegue escapar disso, principalmente nas manifestações de arte, nas manifestações de cultura, nas manifestações esportivas. Isso que eu ia perguntar. Você pratica algum esporte, dança, canta? Como é que você consegue fazer isso, doutor Guilherme? Eu sei que você gosta de concertos. O que te faz também cuidar da sua saúde mental? São concertos, músicas? Você pratica algum esporte? Eu pratico esportes básicos pela saúde, um pouco justamente para manter a minha ordem psicofísica. Eu tenho a experiência mais transcendental que eu tenho nos concertos, na grande música, seguramente. Vou perguntar então, aproveitando esse gancho aqui, não sei porque eu não sou especialista, mas me parece, pelo menos para mim, a minha sensação, quando eu vou num concerto, eu adoro música clássica, meu pai era pianista, minha tia pianista, então não sei, e você me respondendo também, se faz a diferença a gente desde pequeno ter essa questão que vem, acho que de dentro, né, da música, que como é que ela atinge aqui o nosso universo no cérebro, se ela nos acalma, né, uma música mais calma, e se ela faz a diferença, a música na saúde mental. Sim, definitivamente. Então, vou dar um exemplo antes da música para mostrar a força, a força do que a gente chama de ambiente na saúde mental. Aquilo que aparece na consciência de alguém, no meio do trânsito, numa cidade como São Paulo, as grandes capitais,
parado no meio do trânsito, que aparece na consciência, é diferente de você sentado na praia, num dia bonito, olhando o mar nos seus fluxos e refluxos. É evidente que o que aparece na consciência é diferente. Eu disse isso do ponto de vista da natureza, mas digo o mesmo do ponto de vista da cultura. Sim, a cultura no sentido largo da palavra, a cultura é um dos pilares da experiência de saúde mental. A experiência de saúde mental não aparece bem no fundo da alma, de onde você garimpa alguma coisa muito boa. A experiência de saúde mental é principalmente uma experiência de ressonância com aquilo que faz bem. Um tratamento psicoterápico, por exemplo, é a construção de uma ressonância com uma relação que faz bem. A sua experiência de ouvir suas amigas durante a pandemia é uma experiência de ressonância humana, de partilhar do sofrimento. E, da mesma maneira, a experiência musical é uma experiência de fusão, de ressonância, de embeber-se em alguma coisa que produz, ora paz, ora esperança, ora glória, infelizmente, às vezes, raiva também, mas produz um estado de alma. Bom, doutor Guilherme, assim, é uma aula, como vocês estão vendo aqui, né? Imagine, falando em aula, eu gostaria que você falasse um pouquinho se ser professor, que eu sei que você também dá aulas, isso te dá o prazer nessa troca, né, com seus alunos, e também acho que a gente sempre vai aprendendo, misturando um pouquinho a sua vida acadêmica com a sua viagem que você acabou de chegar de Londres essa semana, falar um pouquinho do seu trabalho lá no exterior e que você é representante de Oxford aqui no Brasil. Gostaria que você falasse desse universo, por favor. Vamos lá. O que existe no mundo atualmente? Muito dentro do que você está dizendo, existe, citando pandemia, mas isso na verdade acontece desde um pouco antes, existe a noção de renovar o paradigma em saúde mental, ou seja, de entender saúde mental de um jeito mais abrangente do que se entendia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Saúde mental é um fenômeno mais complexo, mais dependente do vínculo das pessoas, mais dependente dos ambientes, mais dependente dos equipamentos, mas também da cultura, é um fenômeno mais complexo. E justamente existe um movimento internacional que recebe esse título, ou tem essa inspiração de renovação da saúde mental, de renovação do paradigma em saúde mental. E é justamente dentro desse movimento que aqui no Brasil eu faço junto com Oxford, na verdade eu sou parceiro e sou representante do Brasil de um centro de psiquiatria baseado em valores, vamos dizer assim, que é sediado em Oxford, dentro de um dos colégios, com quem, conjuntamente, nós estamos desenvolvendo, levando adiante essa noção do novo paradigma de saúde mental. Então, é um trabalho que fala com a saúde pública, e é um trabalho de desafio ainda, um trabalho de criação para ampliar o significado, o alcance e os instrumentos pelos quais se faz saúde mental. Olha, doutor Guilherme, para nós aqui do Mulheres Solidárias, do nosso podcast, para mim particularmente, é um prazer imenso poder recebê-lo e poder ter tantas informações de qualidade no nosso podcast, porque você está trazendo o que é novo, a importância disso. E não sei se você tem reparado, não sei se você tem tempo para televisão ou redes sociais, mas eu tenho acompanhado o pouco que posso. Também as pessoas, graças a Deus, por um lado, têm falado em tudo quanto é canto, saúde mental. Eu vou estar também participando do congresso da PM, Associação Paulista dos Municípios, né? Como ex-prefeita também, a gente vai ter um espaço lá das mulheres, e não só das mulheres, e que eu tenho falado que a gente também está levando, não só através do Mulheres Solidárias, mas na APM tenho falado com o presidente Fred, que concordou também, para que a gente possa falar, né, com as mulheres, com os prefeitos, as prefeitas, com a questão pública, né? Falo muito com a secretária Sonaira, que é a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que, aliás, inaugurou aqui e lançou também nosso podcast, de colocar como políticas públicas a questão da saúde mental, e também complementar saúde mental cultural, e também aqui na Prefeitura, que tem tido abertura. Aliás, nós fizemos, queria te agradecer o Setembro Amarelo, que foi maravilhoso, a sua palestra lá, estava a primeira-dama Regina Nunes, esposa do prefeito, o maestro Ricardo Calderoni, que também é um querido, que a gente tem a parceria da questão cultural, né, da música, saúde mental cultural, e que você me falasse realmente isso.
eu ainda, e aliás, nós dois eu queria te agradecer, porque ainda não vou dar esse spoiler, porque tem algo que acontece no exterior, que eu acompanho, doutor Guilherme, e que espero que juntos nós possamos construir, doutor Guilherme, porque você já deixa um legado tão maravilhoso com tudo que você faz, o seu nome. Eu também quero ter mais esse legado de um assunto que a gente está falando aqui, mas que eu ainda não vou contar, não vou dar spoiler, porque a gente vai cuidar primeiro no privado, para que a gente possa ver que um governo, né, que eu acredito nisso, sensível, possa implantar aqui também no Brasil, no estado de São Paulo. E você sabe do que se trata, só que a gente não vai falar aqui no ar, porque isso vai ser uma novidade que a gente está trabalhando, não é isso, doutor Guilherme? Com certeza. Eu acho que a ideia de que um governo encampe, protagonize uma renovação de saúde mental, ela é a mais pertinente e a mais no ponto, mais no momento histórico de se fazer. Os ventos são favoráveis. É uma janela de oportunidade histórica que espero possamos colaborar para implantar na sociedade brasileira. Doutor Guilherme, na verdade, tudo que é bom, né? Parece que a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Para mim é um privilégio enorme, eu ficaria aqui a tarde inteira. Aliás, eu gostaria de ser sua aluna. Vou ver se eu arranjo aí um tempo para poder. Gostaria que você deixasse aqui também suas redes sociais, se possível, por favor, para falar para o nosso público. Depois a gente vai deixar aí embaixo também no nosso podcast. Quem quiser falar com você, ele que é palestrante nacional e internacional, como é que a gente faz, as pessoas que estão nos ouvindo aí, para acessá-lo, né? Que eu sei que as empresas também estão fazendo um trabalho muito grande, né? Que estou tendo, onde eu vou, é aquela questão assim da saúde mental em todo canto. Como quem quiser falar com o Dr. Guilherme pode acessá-lo? O caminho mais direto no meu Instagram, @messasguilherme, onde eu veiculo meus cursos, veiculo minhas ideias, estou sempre atualizando dentro dessa ideia geral, global, e a palavra é essa, global, de renovação do paradigma da saúde mental. Lá vocês podem encontrar algo disso e entrar em contato, estabelecer, eu respondo as mensagens. Eu sou testemunha, viu, gente? Porque tem gente que às vezes a gente manda mensagem, não responde. Aliás, eu gostaria de aproveitar, eu sei que o doutor Guilherme é uma pessoa muito, assim, educada, eu posso dizer, uma pessoa fina, educada. Aliás, doutor Guilherme, eu tenho 30 anos no serviço público. Eu já morei no Maranhão, já morei em Cruzeiro, onde fui prefeita, já morei em Brasília, trabalhei com o embaixador Sérgio Amaral, tenho um histórico assim também, e eu não quero que você fique constrangido, mas eu queria falar aqui no ar que dificilmente, às vezes, as pessoas me acham também um pouco, às vezes, como você é para escrever, você deveria ser menos formal, mais informal. E eu encontrei, eu posso dizer, uma pessoa que seja assim, dentro de uma ética, de uma retidão, mais ainda, se é que alguém me conhece e fala, seja um pouco mais informal, queria te dizer que você é uma pessoa que é um exemplo, de profissional, de ser humano, de pessoa que, assim, é um exemplo mesmo. Eu vejo que no mundo que a gente vive hoje em dia, doutor Guilherme, que eu queria que você falasse um pouquinho disso, que a gente iniciou a fala antes do podcast, que as pessoas hoje, mesmo no meio familiar, como amizade, o que acontece? Você acha que o mundo está assim fervilhando essa questão aí de tantas coisas, guerras e tudo mais? Isso mexe com a cabeça, a questão política, econômica. Parece que é um conjunto nesse momento que eu vejo que as pessoas estão assim completamente. Olha que eu sou madura, serena, equilibrada, e eu tento fazer aquilo que as pessoas estão sem paciência. Você entra num táxi, um motorista, ele está sem paciência. Você entra num restaurante, a pessoa... O que você pode dizer sobre esse momento? Você enxerga assim, tem sentido isso? Ou são coisas que eu só estou sentindo? Não, eu acho que sim, que o mundo tem vivido momentos turbulentos, nos últimos anos principalmente. Eu acho que o aumento como eu falei um pouco no começo, o aumento da indeterminação, a diminuição do saber como agir previamente, que tem a ver provavelmente com as grandes inovações tecnológicas que desfazem, por assim dizer, as identidades que as pessoas já conhecem, abrem mais a indeterminação da vida, tende a gerar mais turbulência e tende a gerar mais desconforto psicológico. O que está no ar e que está colocado como um desafio justamente é o que nós, como sociedades, vamos fazer com isso.
se vamos resolver as diferenças, vamos resolver as indeterminações, principalmente políticas, pelo um modo sangrento, ou seja, pelo modo de aniquilar aquele que é o não eu, ou se nós vamos, tentando aprender com a história, fazer de um jeito mais que aceite a complexidade do viver, um jeito em que seja capaz de contemplar as diferenças, o próximo, e oferecer nas sociedades com uma certa noção, né, Karen, um pouco difícil de estabelecer, mas que todo mundo sabe do que é a ideia de justiça, a ideia de justiça social, a ideia de fraternidade, a ideia de igualdade entre as pessoas. Essa grande agenda tem dentro de si como um instrumento poderoso a saúde mental. Exato, doutor Guilherme, você fala essa coisa que é tão importante, por isso que cada prefeito, não estou dizendo de prefeito, mas cabe a nós, né, que temos, e quem tem ali a caneta na mão, isso que você falou é tão importante, a sua legião de amigos, de seguidores, porque cada um de nós fazendo a nossa parte, para ir também inspirando, porque olha, eu posso dizer que eu faço isso de manhã, de tarde, de noite. Bom dia, aí alguns, só se for para você. Então, naquela fase que você tem que continuar ali, com aquela maturidade, naquela fé em Deus inabalável. Aliás, eu não falei um pouquinho disso, que eu queria para a gente, na hora que a gente for encerrar, se você acha que isso, eu já li alguma coisa, se a fé já disse que quando a gente faz assim, e quando a gente reza, a gente ajoelha, se isso realmente tem alguma questão com a nossa mente, com a saúde mental, e se faz parte, doutor Guilherme, aqueles que têm fé, se muda, se melhora, se você tem pacientes que com isso você acha que é importante também, de acreditar em Deus, claro. A experiência de religiosidade e a experiência de fé, que tem a ver com religiosidade, é muito pessoal. É muito, evidentemente, de alguns grupos sociais, mas é muito pessoal, de modo que não dê para se dizer que alguém deva ter fé para buscar saúde mental. Seria presunçoso dizer isso. Agora, por outro lado, é fácil sim de se dizer que o fundamento da experiência de fé é a ideia de pertencer a algo que é absoluto, algo que é fora do tempo, algo que é maior do que eu mesmo e que é do tamanho da espécie humana como um todo. E que toda experiência que transcende, que vai além do entorno imediato, com os trânsitos, as irritações, com os mau-humores, com as raivas, toda experiência que vai além desse tempo imediato e se sente pertencendo a um todo que é absoluto, tende a tranquilizar, a pacificar e a conferir sentido para uma vida. Não, com certeza, doutor Guilherme. A gente já está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que você, como especialista, né, eu sempre falo que a questão do diálogo é tão importante, por exemplo, fazer uma pergunta, você torce para que time? Ou não tem time? Ou pode eu não revelar? Não, posso revelar. Você torce para o time? Para o Palmeiras. Para o Palmeiras. A minha família e meus irmãos, Euler, a Fernanda, minha irmã são palmeirenses, meus sobrinhos, eu sou corintiana, mas veja qual é a elegância de ter um palmeirense e uma corintiana aqui, ó, conversando, respeitando, que é isso que eu gostaria sempre de colocar. O palmeirense com o São Paulino, o Santista, não importa, mas o respeito, doutor Guilherme, pelas questões, assim, seja das escolhas por um time que eu acho que é o mais acirrado, né? E questão política. Eu tive amigos, só para encerrar e depois eu vou passar a palavra, amigos que deixaram de me seguir no Instagram, porque você tem que respeitar os seus partidos, as suas escolhas, sejam políticos. Eu não fico colocando também, polemizando nas minhas redes sociais. Eu tenho as minhas preferências, as minhas convicções. Não sou uma pessoa que fique atacando as pessoas, nunca fui. Fui prefeita por 2 mandatos nos meus debates, mesmo com os meus adversários, doutor Guilherme. Eu chamava a minha equipe e nunca permiti que a gente fizesse para dar um exemplo que a gente tem que respeitar o outro. Então, nesse sentido também, eu queria dizer que hoje o nosso podcast foi aqui, e eu sei da importância, foi de uma importância incrível, porque esse podcast nós vamos colocar em rede nacional e internacional para que as pessoas entendam que a saúde mental, para mim, para o doutor Guilherme, eu acho que é a pauta do momento onde a gente escuta, e eu diria que não só ações climáticas, mas saúde mental. São 2 focos que, para esse ano de 2024, Mulheres Solidárias vai estar andando ali todos os dias, pautando onde for, que é a saúde mental. Então, doutor Guilherme, quero aqui encerrar, mas passando a palavra para você.
agradecendo demais a sua presença, que para mim é uma honra, é assim, para mim um privilégio, para todos nós do nosso podcast do Mulheres Solidárias, e saiba o quanto você está contribuindo, porque eu sei que você é um profissional preocupado e que quer o bem, e nós queremos o bem da humanidade, do nosso país, do nosso mundo, e passar a palavra para aquele que veio aqui nos prestigiar, trazer conhecimento e falar daquilo que a gente mais precisa hoje, que é respeito e ter saúde mental bem para poder realmente ter uma vida saudável. Muito obrigada, doutor Guilherme. Sou eu quem agradece, agradeço a iniciativa do seu programa, o destaque dado à saúde mental, e mesmo, como você mesmo disse, o protagonismo de colocar o assunto de saúde mental como um dos carros-chefes para se pensar em 2024. Agradeço a sua audiência, que assistindo a essa bela iniciativa pode com isso receber essas informações e compartilhar e principalmente construir junto, que esse é o grande desafio, essa grande agenda, desenvolver esse fio tão difícil de levar adiante da saúde mental. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, vocês viram aqui, doutor Guilherme Messas, psiquiatra, e que realmente faz toda a diferença e que é um orgulho para nós brasileiros tê-lo aqui no Brasil e representando nós, os brasileiros lá fora, com elegância e competência. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Guilherme. E aí? Feito. Gostaram?